Fala galera, começando aí mais um Arte Caverna. E no vídeo de hoje eu vou trazer aquele que pra mim ficou o melhor Toy Makeover do canal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Já tem algum tempo que eu tô querendo trazer algum personagem da DC aqui pra vocês. Mas assim, eu tava pensando em muita gente já fez muitos, né? Da Liga da Justiça e tal. E aí eu tava procurando algum que ainda não tivesse rolado nenhum Toy Makeover. E aí eu lembrei do Gavião Negro, que é um personagem que eu sempre curti pra caramba e ainda não tinha visto nenhum Toy Makeover sendo feito. Não sei, né? Pode ser que tenha agora. Quer dizer, é o momento, né? Não tinha visto nenhum. Mas eu resolvi fazer, curti muito o resultado. Empolgante! E se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal pra curtir os demais vídeos. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E pessoal, eu vou usar esse Lanterna Verde aqui do Camelô para transformar no Gavião Negro. É um personagem, é um boneco que eu curti bastante. Ele tem uma musculatura bem legal. Apesar de ser de camelô, achei bem feito até. Não tive muitas dificuldades para mudar não. Aí eu já comecei a desmontar aquele esquema, né, tradicional. Fui desparafusando e tal, tirando aquela luzinha que vem em todo boneco. Aí eu já aproveitei para tirar fora o encaixe dos braços e das pernas, né? Porque como eu queria mudar a posição, eles iam acabar atrapalhando. Então eu tirei e já fui colando já com a ajuda da super cola. E em alguns momentos também usei biscuit para dar uma área de contato maior ali. Por exemplo, no caso das pernas, eu queria deixar as pernas um pouco mais abertas. Aí eu comecei um desgaste no cabelo, porque como eu vou fazer o elmo dele, né, o capacete, ia atrapalhar um pouco. E comecei a passar massa epóxi nas juntas, tanto do cotovelo como dos ombros, dos joelhos, né, sempre tentando acompanhar a musculatura, né, para ficar um desenho mais realista. E já comecei a fazer o capacete. Não tem muito segredo, a primeira parte do capacete eu fui usando uma imagem como referência. E aí eu fui usando a massa epóxi, não tem muitos detalhes assim a princípio. Aí eu só fui tendo cuidado de deixar bem lisinho, né, e delimitando ali a área. Essa partezinha aí é tipo um detalhe que ele tem, né, de espécie de um bico, né. Eu até nem deixei muito acentuado não. E aí é depois de pronto essa primeira etapa do capacete. Aí depois eu ainda dei uma lixada, né, pra deixar mais legal. E aí eu parti já pra roupa com um pequeno pedaço de biscuit. Eu já fiz ali o cuecão que ele usa, né? Ficou até parecendo uma fralda aí nessa primeira parte. E aí eu passei, dei uma alisada. Também não tem muitos detalhes não. Tem um detalhe da costura que fica no meio só. E aí com o biscuit também eu fiz a espécie de manopla que ele usa, né? Ele usa tipo uma luva grossa de couro. E vem até a parte do antebraço, então na mão eu não precisei mexer, mas aí no antebraço eu precisei fazer essa cobertura com o biscuit. E aí depois eu cortei umas tirinhas de biscuit para fazer o detalhe das botas dele, né? Eu usei como referência assim o estilo clássico do Gavião Negro, assim, que a gente encontra nos quadrinhos. Porque assim, no geral, eu usei várias referências para fazer ele, meio que fiz a minha versão
porque ele tem, e vocês vão perceber mais pra frente, que ele ficou com alguns aspectos que lembram mais o Gavião dos quadrinhos, algumas características das animações mais recentes. Eu fui meio que adaptando aquilo que eu achei que ficaria melhor. E aí eu fui dando aquela alisadinha, né, no biscuit. E aí com uma tirinha de EVA eu fiz o cinturão que ele tem. Ele tem um cinturão ali, né? Eu usei esse pedaço de EVA e um pedacinho mais fino depois para fazer uma outra cinta que ele tem por baixo. E isso aí são essas asinhas que eu tô colando aí do lado da cabeça. Eu fiz com biscuit também. Um detalhe que ele tem, né, que parecem peninhas. Eu fui fazendo os detalhinhos também. E aí também com tirinhas de EVA eu fiz essas tiras que ele usa, né, no tronco dele, que é o que liga, né, aquele símbolo que ele tem no meio do peito. Na verdade são 2 tiras, né, mas eu usei 4 porque atrás eu acabei não fazendo um acabamento, porque como ia a asa, né, eu não me preocupei muito. E falando em asa, essa é a asa. Eu usei um molde que eu desenhei no papelão. Aí eu até fiz mais ou menos ali as penas para eu ter uma ideia de quantidade que eu precisaria recortar. Eu recortei no EVA, que eu achei que ficaria mais fácil, menos trabalhoso para mim também. E aí eu fui colando tudo com aquela colinha de silicone, né, que é para EVA mesmo. Ela deu conta do recado. E aí foi um processo assim bem trabalhoso. Assim, não foi difícil, mas é trabalhoso, porque são muitas penas. Foi na base de mais de 100 penas. Então deu um pouquinho de trabalho, mas assim, o resultado final ficou bem bacana. E vocês percebem que é bem manual mesmo, um por um. E aí é mais ou menos, ó, como tá ficando. Vocês podem ver que tem umas marcações, né, nas penas. Esse relevo que eu fiz com um lápis de escrever mesmo. E aí depois das penas todas coladas, ó, aí eu já tenho uma camada de primer já por cima. Ficou mais ou menos esse resultado aí, ó. Eu achei bem legal, achei que ficou bem convincente. Aí o boneco já também com uma camada de primer. Na mão dele ali, ó, eu fiz uma massa com um palitinho de churrasco e biscuit. E aí eu fiz também uma espada que eu achei numa versão dele e eu achei legal fazer também. E aí eu parti pra base. A base, assim, foi simples. Eu peguei um disco de isopor e desenhei o símbolo dele, né? O símbolo do gavião, para depois fazer um relevo. Usando a pontinha do ferro de solda, eu fui afundando algumas partes, salientando outras, para dar uma espécie de um relevo ali, né? De um esculpido, né? À mão. E aí ficou mais ou menos assim, ó. O relevo, né? Só das bordas e da figura central. Aí eu joguei um primerzinho por cima, sem me preocupar muito em fazer uma cobertura, né? Porque depois eu fui vindo com tinta diluída, né? Tinta preta diluída em água para dar uma escurecida, né? Nas partes baixas. E uma tinta mais clara por cima. Aí nas asas eu comecei com o mesmo processo aí de profundidade, né? Usando a tinta preta diluída em água.
eu fui passando e deixando, né, a tinta penetrar bem nos vãozinhos, né, nos espacinhos. E aí tirando o excesso com o papelzinho. Já dá pra perceber, né, que já vai ressaltando bem, né? Aí é depois dessa passada de tinta. E aí eu vim com um pincel sujo de branco, assim, né? Não muito carregado. E aí ele já dá essa iluminação já nas penas, ó. E aí eu parti para a pintura do gavião em si, em amarelo. Eu comecei com os detalhes em amarelo, né, que são esses detalhes na bota e no capacete. Aí o cinturão também, aquele cinturão do meio. E aí aproveitei e já pintei também aquela espada que eu tinha feito, né, de marrom e amarelo. E aí com o marrom eu fui fazendo os detalhes, né, das manoplas que ele usa. E também dessas tiras. Em algumas referências eu vi essas tiras como amarelo também, em outras eu vi como marrom. E eu achei que ficaria melhor marrom, então eu deixei marrom. E aí com o vermelho eu fui fazendo, né? Eu fiz aquele símbolo do meio de vermelho e a cueca dele. E também as botas, né? As botas dele também são vermelhas. Aí é depois da parte vermelha toda pintada. E aí com passe de mágica as pernas dele ficaram verdes. Eu usei um verde escuro, né, pra pintar essa parte da calça. E aí eu fiz um tom de bege pra pele do gavião. E aí eu já fui vindo, né, cobrindo todas essas rebarbas que ficaram, né, do marrom. Tive que passar umas 2 mãos, né, porque não tinha dado uma cobertura legal na primeira. Vocês podem perceber, ó, aqui atrás eu não tive muito cuidado, porque não tinha muita necessidade de cobrir totalmente, né? Porque como não vai ficar à mostra. Aí a espadinha, ó, depois eu fiz ainda umas bolinhas nela. E aí a massa também pintada. Aí eu comecei com o processo de sujar o boneco, né? Aquele mesmo processo lá da tinta diluída em água. Depois só tirando os excessos, deixando só a tinta entrar bem nos músculos, né? E aí já é com o verniz acrílico passado, né, em algumas partes para dar esse brilho. E aí com a canetinha eu fiz o símbolo, né, do gavião. Fixei as asas com super cola, depois na base e pronto. Então, se você gostou desta transformação aqui do Arte Caverna, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aí, deixe suas impressões, pode falar bem, pode falar mal. Não esqueça de seguir o canal também nas redes sociais, nós temos uma página no Instagram, uma página no Facebook.